Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Não esqueça de ativar o sininho para acompanhar tudo que nós temos produzido por aqui. No programa de hoje nós vamos falar sobre os tipos de câncer causados pelo tabagismo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mais de 8 milhões de pessoas morrem por conta do tabagismo. Por conta do câncer, dos tipos de câncer causados pelo tabagismo. E por isso hoje nós vamos conversar então com o oncologista, Dr. Elvio José Teixeira Pinotti. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês. Quando eu puder, é um prazer conversar com vocês sobre oncologia. Doutor, comecei falando a respeito da questão do tabagismo, né? Vamos dar um panorama. Como que esses cânceres são desencadeados pelo tabagismo, né? Existe muita controvérsia, existe muita, vamos dizer assim, diz que me diz. Mas o problema todo do tabagismo são as substâncias cancerígenas que vêm embutidas no cigarro. 99% da substância não é conhecido pelo povo e nem é divulgado pelas marcas de cigarro. Mas pelos estudos demonstra e mostra que o tabaco faz com que deteriore ou altere o DNA das células e com essa alteração ou com essa mudança no código do DNA faça com que as células deixam de ser normal e passam a ser neoplásicas. Quando a gente fala de câncer causado pelo tabagismo, muitas pessoas já remetem logo ao câncer de pulmão, né? Ao câncer de boca, mas existem vários outros, né? Vamos dar um panorama também para o pessoal. Por exemplo, na área da cabeça e pescoço, já são vários, né, doutor? Sim. Eu costumo sempre dividir os cânceres originados pelo tabagismo pelo cérebro, pela região da cabeça e pescoço, que compreende abaixo da linha da orelha até o início do tórax. Depois, os cânceres originados pelo tabagismo no tórax e depois os originados no abdômen e dos membros superiores e inferiores, que são as peles. No câncer relacionado nas neoplasias, né, relacionadas à cabeça e pescoço, o que nós temos que podem ser desencadeados pelo tabagismo? Toda vez que a pessoa faz uso do tabaco, ela tem a possibilidade de desenvolver, né, a mudança do DNA das células. E com isso pode desencadear em qualquer parte do corpo. Se a gente for falar sobre o cérebro, existem várias neoplasias que são de origem cerebral. Os gliomas, o neurosarcoma, enfim, várias coisas que desenvolvem o câncer. E o câncer de cérebro, ele é de um tipo que ele é muito difícil de ser detectado. Por quê? Porque, teoricamente, a pessoa tem aí 20, 30, 40 anos que fuma e não apresenta nenhuma lesão aparente, né? Como vai ser essa lesão aparente? Quando ele começa a ter muita cefaleia, que aí já tem provavelmente uma massa intracraniana, ou ele tem tontura, ele tem náusea, ele tem diplopia, que é a visão dupla de um objeto, ou ele pode ter até o quê? Desmaio. Por quê? Porque afetou uma área do cérebro que está comprometendo está dando esses sintomas por causa do comprometimento do local do cérebro. Aí nós temos também o câncer de boca, de laringe, a faringe, né? Quais são os sintomas, a diferença desses também? Eu fiz um breve relato aqui, para mim não esquecer e não deixar nada de fora. Se a gente for falar sobre câncer de boca, onde é que é localizados os cânceres de boca? Pode ser no lábio, na gengiva, na língua, no palato, tanto no palato duro, que é a região anterior da boca, como o palato mole, que é o final da boca, do teto da boca. E a parte que são das bochechas. O que eu quero dizer com isso? O lábio, assim, é uma feridinha
pode ser desenvolvida, a pessoa toma muito sol e faz uma feridinha no lábio, e aquela feridinha não cicatriza, e vai, e passa um creme, passa uma pomada, mas a pessoa não procura um dermatologista para que ele possa fazer uma biópsia ou fazer qualquer análise para ele ter uma certeza que não seja um câncer, ou seja só uma inflamação da pele. Da gengiva, o que acontece muito da gengiva é o quê? Aquela dentadura que fica doendo um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, até que ela faz uma lesão na gengiva. E essa lesão não tem cura ou não é tratada, não é feita uma biópsia. E as pessoas não ligam para isso no primeiro momento. Aí nós temos o pálito. O pálito nada mais é do que uma ferida, ou uma mancha branca, ou uma mancha escura que é cometido no céu da boca. E tem a parte da bochecha, que ela fica mordendo a bochecha, quando vai ver uma ferida que não cicatriza, né? E essas feridas, elas têm que ter um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? 99% das feridas intrabucal é feita pelo dentista. Então, a pessoa é só procurar um dentista e o dentista vai fazer o diagnóstico muito claro sobre isso daí, né? Se a gente estiver falando sobre a laringe praticamente é igual. É uma rouquidão, dificuldade para falar, um ronco excessivo, ou então tem dificuldade para deglutir, que é engolir. Os alimentos passam a ter uma sensação de, quando engole, sensação de sangue na boca. É porque existe uma lesão e essa lesão está ferindo e está produzindo uma perda de sangue via esôfago, e aí as pessoas devem procurar um médico porque não é normal, né? Na região do tórax também existem aí os cânceres que são comuns também serem desencadeados pelo tabagismo, né? Que é o de pulmão e o de traqueia e brônquios, isso? Isso. Por quê? Porque a pessoa que fuma, ele engole essa saliva é cheia de produtos do tabaco, e eles vão fazendo algumas escarificações tanto na traqueia quanto no pulmão, e nos brônquios e nos alvéolos. E esse depósito dessa substância, eles vão ferindo. E esse ferimento pode desenvolver uma alteração da célula, como eu disse lá no início, e esse desenvolvimento e essa alteração da célula pode desenvolver um processo neoplásico no local onde elas estão. No caso do câncer de pulmão e de traqueia e brônquios, doutor, quais são mais ou menos os sintomas, assim, para... Uma das mais simples é a tosse, porque o pulmão não pode receber nenhum tipo de agressão externa. Haja vista que as pessoas que mexem com produto químico, basta ela sentir o cheiro de cloro ou qualquer outra coisa, ela tem aquele broncoespasmo, que é o fechamento do pulmão, porque ele não gosta de receber esse ar, digamos, com produto químico. Então ele fecha, que é o broncoespasmo. E ele faz com que e com isso ele vai desenvolvendo o broncoespasmo e as tosses. Por quê? Porque cria uma secreção intraalveolar. E essa secreção ela é muito irritante. Então, as tosses persistentes, que não curam, vai no médico, passa um anti-inflamatório, vai no médico, só que não faz uma coleta e nem faz um exame específico para saber se tem câncer de pulmão ou se aquela tosse é originária ou de uma tuberculose ou de uma secreção oncológica. A falta de ar também é comum? Sim, por causa desse broncoespasmo, ele tem uma falta de ar. O broncoespasmo nada mais é do que um fechamento dos alvéolos, tentando se proteger de alguma agressão externa. Então ele fecha e a pessoa tem um pouco de falta de ar, né? Aos mínimos esforços, vai correr, não consegue, vai andar, a gente chama de andar de ver a vitrine. Ele anda um pouquinho e para, ele anda um pouquinho e para, porque ele tem uma certa falta de ar no decorrer do dia a dia dele. No abdômen, né, doutor, o mais recorrente assim, são cânceres de estômago, fígado e pâncreas? Sim, os mais... existe também o dos colos, do intestino fino e grosso, né? O do estômago é praticamente a mesma coisa, porque aquela saliva que ele engole cai no estômago e aquilo produz uma secreção. Em reação junto com os ácidos estomacais, eles fazem com que possam desenvolver algumas lesões, né? E essas lesões passarem a ter um caráter oncológico. E aí, em que momento, quando é relacionado ao abdômen, por exemplo, que as pessoas devem procurar um médico? Quais são os sintomas? O que elas podem... Se a gente estiver falando de estômago,
São as comidas que não fazem a digestão normal, as dores em queimação, lógico, distinguindo totalmente das dores de pré-abdominais e relacionada ao coração. Se não for nada relacionado ao coração, tem que se fazer exames específicos, que são ultrassonografia, endoscopia, tomografia, ressonância, né? Por quê? Porque com isso se diagnostica qual é a lesão, ou se aquele problema não é uma lesão oncológica. E tem os dos membros, né? Que daí, no caso, envolve o câncer de pele, que também pode ser desencadeado pelo tabagismo? Isso. As lesões de pele, lógico, não é quem fuma vai ter uma lesão de pele, mas desencadeado pela mudança do DNA das células da pele, mais os atritos, sol, né? Contato com a cama, contato com roupa, enfim, várias coisas. Esse atrito mais alteração do DNA, a gente pode ter relação com o câncer, por causa que desenvolve, pela mudança do DNA, pode ocorrer uma alteração neoplásica. E aí ficar sempre atento com feridinha que aparece. Isso, é assim. As feridas, as manchas, os nódulos, né, as verrugas, tudo isso é de importância muito grande para o dermatologista. Ele tem que ser avaliado sempre. Qualquer mancha estranha, qualquer ferida, qualquer verruga, é necessário uma avaliação para o dermatologista sempre. Doutor, nesses casos, né, existe... a gente fala assim, por exemplo, que nem eu falei, que é quando a gente fala de tabagismo, a gente remete logo ao câncer de pulmão e o de boca, né? Existe muito caso de agressividade, por exemplo, assim, do câncer, em alguma parte que ele seja mais agressivo? Se a gente pensar em câncer, todos eles são muito agressivos. O que nós temos que sempre nos preocupar é assim, pelo exame, vamos dizer assim, rotineiro, se a pessoa procurar um médico regularmente, 99% dos cânceres ou dos processos oncológicos são descobertos logo no início. Agora, se a pessoa tem tosse, a pessoa tem qualquer alteração que faça com que ele não procure um médico, vai ser descoberto, sim, mas tardiamente. E esse tardiamente pode prejudicar no tratamento, porque a evolução passa a ser muito mais, a descoberta muito mais tardia, a evolução é muito pior para o paciente. Por isso que tem que sempre procurar um médico. Qualquer alteração que não seja o dia a dia dele, tem que procurar um médico para que ele possa fazer um exame rápido e certeiro para resolver o problema. E é importante também não ficar pegando diagnóstico na internet, né, doutor? Querido, eu nem posso falar isso, que eu sou até, como é que eu posso dizer, contra. Por quê? Porque 99% dos artigos, ou das descrições, ou das informações do Google, da internet, não são escritos por médicos. Quando não são escritos por especialistas. São, digamos assim, a pessoa faz uma descrição, ou conta um caso, ou descreve um caso, mas ele não é especialista. E isso faz com que as pessoas fiquem muito apavoradas e muito inseguras com o tratamento, né? E aquilo, né, doutor? Cada paciente é um paciente, é único, né? É verdade, é cada um. Porque muitas vezes a gente recebe um paciente aqui, nossa, eu vou dar um exemplo muito simples, que é super fácil. Na mama tem 5 tipos de cânceres, né? Então, a pessoa vai fazer está no tratamento, 2 mulheres fazendo tratamento de câncer, uma faz uma quimioterapia vermelha e uma faz uma quimioterapia branca. Aí voltam aqui para mim, nossa, doutor, eu acho que está errado, porque minha amiga tem câncer de mama e faz quimio vermelha, aí eu faço branca. Como é que está errado? Eu quero fazer vermelha também. Por quê? Porque a sensação da comparação é muito grande. Mas fiquem tranquilas. O médico coloca as medicações para cada tipo de câncer, faz as quimioterapia perfeita. Outra coisa, a oncologia não permite erro, a oncologia não permite achismo, a oncologia não permite qualquer tipo de vou fazer porque eu acho mais bonito. Existem os protocolos, para cada tipo de câncer tem um protocolo. O protocolo para câncer de mama, de auréola, de ducto, de gordura, de mamilo, cada um é diferente. Haja vista que todos os cânceres não pode fazer sem uma biópsia prévia.
todos os cânceres, 99% deles, a não ser que seja de difícil fazer a biópsia, a gente entra com a quimioterapia, né, englobando quase que todas as patologias daquele órgão, para depois a gente fazer um reparo. Mas todas eles não pode fazer achismo, tem que fazer protocolo. Muito bom, gente. Eu vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos falando sobre os tipos de câncer causados pelo tabagismo e os tratamentos hoje que são mais utilizados, que são mais comuns. A gente já volta já. Estamos de volta com Você Saúde. Hoje nós estamos falando um pouco sobre os tipos de câncer que podem ser desencadeados pelo tabagismo. Eu estou conversando com o oncologista, Dr. Elvio José Teixeira Pinotti. Doutor, a gente falava um pouco a respeito da importância do diagnóstico precoce, né, nos tratamentos de câncer. Hoje, quais, assim, no geral, se der para a gente falar, como o senhor disse, né, tem os protocolos de cada câncer, mas quais são os tratamentos mais utilizados? Regra geral, primeiro, se os pacientes, se as neoplasias são suscetíveis à cirurgia e às ressecções, a gente faz o processo cirúrgico. Eu vou dar um exemplo. Se é um tumor de colo colo de ascendente, descendente, enfim, um intestino grosso, a gente faz a ressecção do local onde existe o câncer e depois, dependendo do que vier na biópsia, a gente faz químio, faz rádio. Tem vários tipos de complementação do tratamento. E aí esses tratamentos, eles são de acordo com cada paciente, mesmo o histórico dele? Isso. Porque é o caso que o senhor contou, às vezes um fica se comparando com o outro e não... Então, hoje em dia, assim, as coisas estão muito bem evoluídas, né? Os anátomos patológicos de 2020 para cá são totalmente diferentes de antigamente, porque antigamente poucos eram feitos imunohistoquímico. Hoje não, eles pedem uma biópsia e pedem um imunohistoquímico. Imunohistoquímico nada mais é para saber se aquela lesão que está lá, ela é originária daquele local. Vou dar um exemplo. Se operou uma mama e veio a biópsia, veio o carcinoma de ducto. Quando faz o imunohistoquímico, as células que aparecem lá, elas são originárias do estômago, do fígado, do pulmão. Isso que é para a gente saber se o primário é daquele local ou se ele é uma metástase de um outro órgão. Então a gente precisa correr atrás daquele órgão que está mandando células oncológicas para outro setor. Doutor, hoje em dia existem, cada mês tem uma cor aí para ajudar o pessoal a se prevenir, né, a buscar um diagnóstico, a fazer exames relacionado a uma possível doença. Qual que é a importância de campanhas de conscientização na questão do diagnóstico precoce? 99% é lembrança. Olha, hoje é setembro isso, agosto aquilo, e a pessoa vai se ligando que com essa denominação de cor faz com que as pessoas vamos dizer assim, lembre que tem naquele mês o controle de cada doença, cada órgão do corpo. Faz as pessoas lembrarem e isso é melhor para desencadear vamos dizer assim, os protocolos de receber o paciente, né? Como? Olha, esse mês vamos abrir, como é do câncer de mama, vamos abrir as mamografias, vamos abrir os ultrassons com maiores números para que a população seja mais assistida e mais abrangente os exames. 99% é isso. As campanhas de massificação para a pessoa poder lembrar e fazer o exame. Doutor, para um paciente que está passando pelo tratamento de câncer ou que acabou de ser diagnosticado, qual que é a importância do papel da família nesse processo? Olha, a família é fundamental, porque há pessoas que... Eu dou muita notícia aqui ruim, que é, olha, você está com um processo oncológico, você vai operar, você vai fazer químio, você vai fazer rádio. A pessoa não está preparada. A primeira coisa que ela fala, poxa, logo comigo? Tantas pessoas que podiam ter isso daí não tem. Eu que sou bonzinho, legal, bacana, peguei. Mas olha, nada é diferente do que Deus manda. Deus é soberano, né? Deus é maravilhoso. Só que
precisa de um apoio da família, porque a família é fundamental. A família é todo o esteio do paciente oncológico. Por quê? O paciente passa a ser 100% debilitado. Começa assim, ele não pode trabalhar 100% como ele trabalhava. Ele depende até das necessidades pessoais e fisiológicas de ajuda de outro. Ele precisa de uma pessoa para dirigir, ele precisa de uma pessoa para cuidar, ele precisa de uma pessoa para fazer alimentação, enfim, tudo depende da família. Se a família não se juntar e a família não ser, vamos dizer assim, ativa, o paciente sofre muito mais, porque a depressão, o recebimento da notícia, não pensa que é fácil a pessoa ir fazer radioterapia todo dia, né? Aqui agora, com o advento do hospital regional aqui, estão fazendo muitos processos de radioterapia, mas 99% é fora. Jacareí, Taubaté, São José. E a ida e vinda para outra cidade é muito grande. Todo esse deslocamento também exige um pouco de esforço do paciente, né? Claro, deixa ele... assim, não é fácil subir a serra todo dia, né? Então precisa ter uma família, um familiar ou uma acompanhante que vai, que volta, que espera. Não é só chegar lá, faz a quimioterapia e vai embora. O carro da prefeitura transporta, em média, da oncologia, uns 100 e poucos pacientes por dia para fazer químio, rádio, consulta, exames específicos fora do município. E eles vão, se eles não tiverem um apoio familiar, é muito difícil de você segurar essa onda, não é fácil. E quais são as principais dificuldades quando o paciente é diagnosticado? É o aceitar o diagnóstico? O que o senhor vê assim quando acontece isso? O aceitar é muito difícil. Primeiro, né? Ele nunca poderia imaginar que com ele iria acontecer isso. Segundo, como foi acontecer comigo? 3, por que eu? Né? Mas eu sempre faço isso, sempre faço exame, nunca descubro, né? Mas eles têm que pensar que, assim, algumas coisas desencadeiam isso, que é a mudança do DNA, a mudança de hábito, o sol quente demais, né? A falta de ingestão de água, a falta de ingestão de uma alimentação saudável, a falta de até vamos dizer, um acolhimento familiar faz muito isso. A pessoa fica muito debilitada e muito suscetível de algumas doenças, né? Doutora, a prevenção do câncer normalmente é a questão do acompanhamento que a pessoa pode fazer anualmente? Tem alguma... O senhor falou da questão dos hábitos, isso também ajuda? Primeiro, as pessoas têm que se examinar sempre com um médico. Qualquer queixa é plausível de procurar um médico. Por quê? É nessa hora que os diagnósticos precoces são feitos. Se a pessoa não procura o médico, é difícil o médico saber. Então, por que precisa? Precisa procurar sempre um médico. A rede municipal, ela é boa, ela recebe todos os pacientes, né? E todos os diagnósticos que são feitos, oncológico, é mandado para mim, né? E eu tenho de 20 a 40 dias, até 60 dias para poder iniciar o tratamento, porque por lei é isso. E a prefeitura tem uma lei que faz com que todos os pacientes oncológicos, tanto de atendimento nos UPAs, quanto no atendimento aqui comigo, na oncologia, são prioritários. Doutor, antes de nós finalizarmos, eu gostaria que o senhor deixasse para o pessoal que está em casa, né, algumas orientações, principalmente hoje a gente citou um pouco mais sobre a questão do tabagismo, deixasse algumas orientações para as pessoas que têm alguma dificuldade em parar de fumar, né, que tem muita dificuldade. O que a gente pode deixar para eles? Bom, essa eu não sei falar, porque eu nunca fumei, mas é assim, toda vez que a gente conversa com alguém que fuma, é muito difícil você parar de fumar. Precisa de vamos dizer assim, muito esforço físico, muita, vamos dizer assim, vontade de querer parar de fumar. E existe assim, né? As pessoas têm que, orientar e estimular a parar de fumar. As pessoas, o convívio dele, a família, os amigos, né? Se você toda vez que for fazer qualquer coisa, se você for numa área de fumante, você vai fumar. Então, sempre procurar evitar os lugares onde tem pessoas que fumam, né? Evitar contato com quem fuma, porque o cheiro da fumaça desencadeia uma neurose cerebral e a gente, se não fumar, não fica tranquilo. Então, é igual tomar um café
e não acender um cigarro. Quem fuma é maravilhoso. Então, assim, as pessoas têm que fazer com que sejam desestimulados a fumar, né? E entender que o fumo não é uma coisa legal, é uma coisa muito ruim. Não no primeiro dia, no segundo, no primeiro ano, no terceiro ano, enfim, mas progressivamente você vai poderá desencadear um processo oncológico devido ao cigarro. Tá certo, doutor. Muito obrigada por atender a nossa equipe, por participar conosco, trazer tanta informação. Muito obrigado, eu que agradeço, fico à disposição, qualquer coisa que for necessário ou vocês acharem que precisa, estou à disposição. Muito obrigada. Nós agradecemos também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde vai acabando por aqui, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira com muito mais informações. Um grande abraço para vocês, até lá!